Você já deve ter ouvido aquela frase dizendo assim que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Significa que nós vivemos num mundo em que a percepção humana é que dita boa parte do que nós acreditamos que seja a realidade. Então, se uma pessoa anda com gente, vamos dizer assim, suspeita, se a pessoa se veste de maneira suspeita, se a pessoa tem um linguajar, às vezes, de gente, sei lá, corrupta, de gente malandra. Então, assim, fica uma sensação ali de que não é possível que aquela pessoa seja íntegra, já que ela anda e faz coisas que não parecem coisas de uma pessoa íntegra. Cito isso para te dizer que não adianta a pessoa se dizer de direita, o candidato se dizer de direita, o partido se dizer de direita, se tudo que ele faz repete as mesmas palavras e frases que a esquerda faz. Se tudo que essa pessoa faz e diz está muito próximo do que você vê na televisão atacando a direita, com frases que eu não vou nem repetir aqui porque você já deve estar cansado de ouvir, e são frases ridículas, não representam a verdade, a realidade. O fato é que ao agir como, vamos dizer em tese, o seu opositor, o seu inimigo, o seu lado mais distinto do que você é em essência, tudo que você faz é, na verdade, vender uma ideia de que você é o outro e não você mesmo, que não passa de propaganda. No fundo, se você acompanha as coisas, não é muito difícil de você entender quem de fato é conservador, preocupado com a vida, com a família, com a liberdade. E não adianta também ter só o discurso de vida, família, liberdade, pátria. Você tem que colocar na prática. Alguns colocam mais, conseguem fazer mais, outros não. Então não se deixe cair em propaganda, em filigranas vocabulares ali, verborragias, que no fundo, essas pessoas em algum momento acabam se entregando. Tem também o que eu chamo de comunista inconsciente, transliberal, porque não é nada daquilo que o cara tenta vender. Ele mesmo às vezes nem sabe que a essência dele está toda, né, corrompida ali por aquela ideologia, e no fundo ele acaba agindo o contrário do que ele acredita ser, mesmo que seja um engano, um auto-engano, o que eu não acredito. No fundo todo mundo sabe. Essa semana, por exemplo, já estava para sair de um grupo, por um motivo particular, e lá tinha um radical de esquerda, que não se diz radical de esquerda, lembrando sempre a frase do Baudelaire, que o truque mais insidioso do demônio é te fazer acreditar que ele não existe. E eu fico assim me perguntando, por que alguém que acredita e defende uma ideologia fica tão insistentemente tentando te provar que ela não existe, que não existem países socialistas, que não existem países comunistas? Por que será que eles ficam tentando se esconder? Já é um outro ponto para você acender uma luz vermelha e ficar muito preocupado. Falar, opa, esse cara aí... E aí aconteceram alguns episódios ridículos ali de quanto essas pessoas são despreparadas. Às vezes eu não sei se é burrice, ou se é falta de caráter, ou se é um conjunto de coisas, arrogância. Eu costumo dizer aí que tem gente hoje nas mídias sociais que ele quer ensinar o cardiologista o que é o coração e como o coração funciona. Se bobear, daqui a pouco ele está ensinando ou tentando dizer que vai ensinar um dentista o que é um conjunto de dentes na boca. E por aí vai. Essas pessoas, elas perderam totalmente a noção da realidade, acreditam no Google fielmente, então acha que dê uma frase no Google, ele já sabe o que é. É o Homem-Massa do Ortega y Gasset, que eu já falei várias vezes aqui, que em 1930 ele já havia identificado que boa parte das pessoas, ao aprender muito bem uma profissão, seja advogado, engenheiro, médico, ele passa a agir como se aquela filigrana, aquela ponta, aquela pequena ponta importante, mas não necessariamente compreendendo o todo, seria o suficiente para ele ter opinião sobre tudo e saber de tudo. Então o cara pode ser um expert em direito, um expert em engenharia mecânica, um expert em, sei lá, astrologia, qualquer coisa que você imaginar aí. Isso não gabarita, não o qualifica para que ele possa entender de tudo. O que de fato pode até acontecer se o cara é um estudioso, um cérebro muito desenvolvido, que se interessa por tudo. Mas a maneira como as pessoas se colocam é sempre tentando calar o outro.
sempre tentando encontrar um ponto ali, uma falha na comunicação que ainda possa ridicularizar. Dessa semana, o cidadãozinho não sabia a diferença entre comunismo e anarquismo e quis crescer para cima. Vê se tem cabimento. O comunismo é o feudalismo de antigamente, com o Estado totalitário, mandando em tudo, controlando tudo. E o anarquismo é exatamente a ausência total de Estado. E o cara estava querendo dizer que o comunismo era a ausência de Estado. Dá para acreditar um troço desse? É lavagem cerebral, é burrice, é mau caratismo, é alguma coisa do gênero. Mas a cereja do bolo vem agora. Eu saí do grupo, me despedi, agradeci, valeu, tchau, tô saindo. Foi bom esse tempo todo que estivemos juntos. Desde que me chega uma mensagem no particular, o cara tentando. Meu Deus do céu, é um troço absurdo assim. Eu digo sempre, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe. E sempre quer aprender mais. Como jornalista e escritor e alguém que se dedica à literatura há mais de 15 anos, as questões da linguagem, eu sei que tem muita gente fera aí que se dedica a isso. E acaba sabendo mais do que muita gente. Mas veja bem, como você vai tentar explicar para um escritor que ele, a pessoa lá, que nunca escreveu um livro, que não lê porcaria nenhuma, sabe mais do que você o que é uma metáfora. A metáfora que o cara estava defendendo era de que a Dilma estava fazendo uma metáfora com estocar vento. O cara é tão burro que ele não sabe que a metáfora, quando você utiliza, ela tem que ser boa e dependendo do posto que você está, da situação em que você está, vai te parecer uma pessoa burra, porque até para usar um alicate, uma chave de fenda, uma serra, você tem que ter alguma habilidade. Porque não é porque você acha que vai cortar uma madeira, simplesmente cortou a madeira e ela ficou linda. A metáfora é a mesma coisa. Se não souber usar, você fica parecendo um burro. E foi o que aconteceu com a Dilma, né? A Dilma, ela tentou várias metáforas infelizes. Então existem metáforas boas e metáforas ruins. As boas te fazem parecer inteligente e engraçado, às vezes, poético. Então, para concluir, pessoal, é isso. Não dá para saber tudo, não dá para conhecer tudo. E quando a pessoa tem uma espécie de... Eu não gostaria de usar a palavra autoridade, mas vou acabar usando. Porque quem estuda muito um determinado assunto acaba tendo alguma autoridade no assunto. Não significa que mesmo assim ela não possa se enganar e cometer algum erro. Então, muito cuidado, legal, pesquisou no Google, sabe como que mais ou menos funciona, tenta argumentar, mas tem que ter uma certa humildade. O cara me mandou uma mensagem extremamente arrogante, sinceramente um cara que ninguém vai conseguir provar para ele, como eu costumo dizer, ninguém consegue provar para a árvore que ela é uma árvore, assim como ninguém consegue provar para o jumento que ele é um jumento. É como dizer para uma criança que ela é uma criança. São frases inúteis, você só está confirmando o que em tese a pessoa ou já sabe ou ela nega. E nos dois casos não há muito o que fazer. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha aí, clique no sininho para receber todas as notificações e tendo oportunidade, multiplica, ajude a passar boas informações para as pessoas. Não gostou do canal? Mande sua crítica. Não gostou do vídeo? Mande a sua crítica. Estamos aí para ouvir, debater, conversar de maneira saudável, não há problema algum. Agora, não dá para deixar o cara vir lacrar e ficar tudo em paz. Isso aí não tem como. Obrigado e até o próximo vídeo.